Salve, 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 prezados, prezadas. O senhor já me conhece, eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e esta é a nossa disciplina de escrita científica e estratégias de pesquisa. Na aula passada, nós traçamos uma série de pontos fundamentais em relação à pesquisa científica. Acabamos por separar também o que é pesquisa científica, o que é senso comum, e a gente continua a penetrar esse universo da pesquisa científica. Em verdade, muita gente, quando vai fazer uma pesquisa científica, por exemplo, no nível da graduação, né, vai fazer o seu primeiro TCC, na verdade, muitas vezes o cara ele já sai com uma ideia, com um pressuposto que ele já tem, às vezes uma ideologia, dependendo do campo que a gente está falando, e o que ele quer, na verdade, no TCC é uma forma de validar aquele ponto de vista. Em verdade, é muito difícil isso que eu vou falar, mas quando o assunto é ciência, você tem que tentar ser o mais neutro possível, o mais imparcial possível, né? Porque se você já vai para a pesquisa com um viés, com um apontamento, muitas vezes você não é sincero naquilo que você está fazendo. E o conhecimento que você vai produzir dentro dessa consonância não vai ser um conhecimento científico, né? Vai ser aí um tipo de senso comum, alguma coisa nesse sentido, e não vai ter validade. Quando você vai fazer uma pesquisa científica, você tem que estar disposto primeiro, aliás, comprometido, antes de tudo, com a verdade. Como já diria aquele versículo, né? Conhece a verdade o libertarás. Para a ciência, isso é um axioma inexorável. E muita gente, na verdade, não consegue ir para pesquisa nesse sentido, né? Na psicologia, por exemplo, esses dias eu estava conversando com vários alunos que, enfim, estão desenvolvendo, né, TCC e tal, né, perguntando, né, o que cada um está trabalhando. Aí perguntei para uma aluna ali, né, do último período já, né, de psicologia, eu sei, ou seja, alguém que já tem que saber, né, o que é a pesquisa científica. Falei, e aí, né, o que você está pesquisando? Ah, eu estou pesquisando a pulsão de morte e a ideia de suicídio em Freud. Falei, tá, mas qual que é a sua dúvida de pesquisa, né? Qual que é o seu problema? Quais são as suas hipóteses? Ela, não tenho dúvida nenhuma, eu quero descrever a pulsão de morte em Freud. Falei, tá, mas isso aí é uma pesquisa científica? Né? Você revisar um conceito que já existe e não trazer nada de novo aqui? Isso não é, desculpa, gente, pesquisa científica. E aqui não venham achar que eu tenho preconceito com alguma área, né? Sei lá, com a psicanálise. Não, né? Eu não sou apaixonado em hipótese alguma, né? Acho que cada um tem que buscar aquilo que tem mais afinidade mesmo, mas a gente tem que jogar limpo, né? Ciência é ciência, senso comum é senso comum. E quando você vai fazer uma pesquisa que você já sabe aonde ela começa, aonde ela termina, e não tem nenhuma novidade, você não vai descobrir nada de novo. Sinceramente, sabe o que eu sugiro para os alunos? Que você escolha um outro tema. Que você escolha um tema de algo que você não sabe, algo que você vai aprender, né? Porque isso é ciência, né? Ciência você tem que estar de peito aberto para aprender, principalmente se você quiser inovar. Inovar muitas vezes não é necessariamente, né, você descobrir algo que não existe, né, reinventar a roda. Não, às vezes é dar uma funcionalidade nova para algo que já existe. Sabe, vocês se lembram daquele joguinho, o Pokémon Go? Lembra, né, que o pessoal com o celular para cima e para baixo, filmando aquilo ali toda hora. Perceba, né, o cara, enfim, o inventor disso se tornou bilionário do dia para a noite, né, mas eu pergunto, né, o que ele criou ali foi algo assim extremamente novo, né? Se a gente pensar friamente, não necessariamente, né? Porque primeiro, Pokémon já existia, realidade ampliada já existia, celular já existia, o GPS já existia, tudo já existia, mas ele criou uma consonância, ele deu um novo, ele ressignificou essas coisas, deu uma nova utilidade
E a pesquisa científica, ela avança exatamente dessa forma. Eu não estou falando que todo mundo que vai desenvolver uma pesquisa tem que reinventar a roda, tem que quebrar paradigma, sabe? Hoje existe muito essa lógica, né? Não, na minha pesquisa eu tenho que quebrar paradigma. Não necessariamente. Às vezes a sua pesquisa serve para corroborar um paradigma que já existe, ou para trazer um novo insight para esse paradigma que já existe. Enfim, né? Pesquisa científica não é lacração, pesquisa científica não é uma forma de você validar aquilo que você já acredita. Psicologia, pesquisa científica é uma forma de você constituir uma base para se corroborar ideias, né? Ou seja, para você colocar ela em teste, né? Então, se você já tem algum pressuposto, né, sei lá, né? Eu acho que andar 3 vezes na semana faz bem para a saúde e ajuda a saúde mental. Isso é um apontamento até meio tautológico, né? Mas se você acha isso mesmo, será que a literatura já não fala algo sobre isso? Será que isso já não está corroborado? Se a resposta foi não, aí sim você tem um objeto de pesquisa. Se a resposta for sim, aí você não tem um objeto de pesquisa. Você precisa mirar para algo novo, né? Mirar para dúvidas, né? E, em verdade, a gente vive num mundo, né, se a gente considerar aqui a perspectiva ocidental, onde todo mundo tem que ter uma opinião formada sobre tudo, né? Como já diria aqui Raul Seixas, você vai ver, em verdade, milhares aqui, entre aspas, de idiotas, né, cheio de vontade de falar, necessidade de falar, e você vai ver os mais sábios, né, dotados de dúvidas, né? O que a ciência ensina, o que a ciência me ensinou, é que não é feio não saber. Ao contrário, é nobre, é humilde, é bacana, é cool, nunca sai de moda, né? O que é brega é você achar que sabe tudo. É simples assim. Enfim, é um apontamento parece bobo, né, que eu trouxe, mas é fundamental para você fazer pesquisa, né? Eu acho que isso é o divisor de águas, né, entre aquele que está sinceramente executando uma pesquisa, preocupado com uma realidade, e outro, né, que quer usar uma pesquisa para né, cumprir um mero procedimento formal. Eu quero meu TCC, né? Que porcaria, né? Enfim, não, claro, todo mundo tem que fazer um TCC, né? Mas a gente não tem que fazer isso de um exercício vazio, né? Só porque é um procedimento formal que você tem que passar. Não, aproveite essa experiência, né? Torne-se um pesquisador a partir disso, né? Vá além do que os outros já foram. Veja, identifique lacunas na literatura. Ouse perguntar aquilo que ninguém ainda perguntou, né? Eu acho que enfim, se a gente entender um pouco de psicologia social, a gente vai entender que a maioria das pessoas tende a ser inclinada à conformidade. Então, você quer pesquisar os que os outros estão pesquisando, quer aferir o que os outros estão aferindo, e às vezes a gente tem que sair um pouco da caixinha, né? Se a gente quer inovar, isso exige a gente sair. Enfim, tem uma banda que eu gosto muito que diz que ninguém ganha nada na zona de conforto. E essa é a verdade, né? A pesquisa científica, ela te provoca a sair fora da zona de conforto. Isso é muito gostoso, na verdade. Você pode me falar, que gostoso fazer pesquisa, pelo amor de Deus, professor. É sim, é sim. Ser confrontado com realidades que colocam em xeque tudo aquilo que você acredita e ter coragem para assumir que você está errado e como que eu posso dizer, tornar mais robusta a sua forma de pensar, não tem preço. Isso se chama crescimento pessoal, né? A pesquisa, ela funciona nesse ponto como uma espécie de terapia. Ela proporciona um meio para você crescer. Enfim, sem mais delongas, prezados, eu vou compartilhar a nossa tela referente à fase 3, né, a segunda parte, né, do conteúdo da fase 3, que nós estamos estudando, né, dentro do nosso AVA. Né? E esse slide também que eu estou compartilhando também está lá no nosso AVA.
Então, sinta-se à vontade a degustá-lo, né, da melhor forma, forma possível. Bom, então aqui compartilhado, vamos ao universo da pesquisa. A primeira coisa, né, quando eu vou orientar um TCC, um trabalho no meu grupo de pesquisa, quando eu vou orientar uma equipe de pesquisa no meu pós-doutorado, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem alguma inquietude? Tem alguma coisa que você quer saber e você não sabe a resposta? E geralmente as pessoas elas ficam encabuladas quando eu digo isso, né? Porque na nossa sociedade a gente é inclinado a não demonstrar dúvida, né? Na nossa sociedade a gente é, é interpelado a todo momento a estar certo sobre tudo, né? E não é isso que vai fazer você avançar na pesquisa científica. Não é isso que vai colaborar para o crescimento da ciência ou mesmo, né, para a edificação de uma sociedade melhor, né? O primeiro ponto, eu acho que a gente tem que ver o cenário ao qual nós estamos estudando, né? Uma coisa é, por exemplo, você é pesquisador de uma instituição. Vamos supor aqui que você é um pós-doutorando. Então, geralmente, nessa posição, você já faz parte de uma equipe que está andando, e o seu coordenador, eu sou coordenador de pós-doutorado, ele, né, já, na verdade, já definiu, né, um tema de pesquisa, né, uma linha, o que você pode colaborar é com todos os passos que vêm em seguida. Mas se esse não é o caso, se você hoje vai fazer um TCC, se você ao longo da graduação vai desenvolver uma série de projetos integradores, pense no seguinte, né, o tema de pesquisa, eu costumo usar duas formas para escolher ele. Primeiro, não precisa ser um tema que você tenha uma opinião formada, mas é interessante que seja um tema que você goste, né? Afinal, esse projeto de pesquisa ele vai tomar um tempo significativo da sua vida, né? Ele é como um casamento, né? Ele demanda dedicação, ele demanda carinho, e você vai lá e escolhe aquela pior coisa, né? Aquela coisa que você não suporta nem olhar, né? Com certeza você não vai ter uma boa relação com essa pesquisa e tudo que decorrer daqui tende ao fracasso. Então, o primeiro ponto, na hora de escolher o tema de pesquisa, eu penso em ser algo que a pessoa goste. No segundo ponto, algo que seja relevante, ou seja, se você começar a pesquisar esse tema agora, que seja, sei lá, vou pensar na minha cabeça aqui alguma coisa, a legislação de trânsito na Europa, os sintomas pós-Covid na sociedade contemporânea, métodos para descarbonizar as economias, etc, etc. Né? A pergunta que se faz é: esse tema tem uma relevância social? Se você tiver aqui um achado significativo nesse tema, pode decorrer aqui alguma mudança real, né, ter um impacto significativo? Existe uma comunidade interessada nesse assunto ou não? Né, é algo totalmente aleatório. Eu acho que, né, evidentemente, que cada um é livre para ter os seus gostos, né, para ter as suas virtudes, para ter as suas vontades, mas uma pesquisa interessante não é aquela que nós apenas gostamos, mas é aquela que tenha também relevância social, aquela que venha trazer impacto, aquela pesquisa que, por exemplo, sirva para orientar o trabalho de futuros psicólogos, aquela pesquisa que sirva, por exemplo, para orientar o desenho de políticas públicas. É uma pesquisa que sirva para gerar novas inquietudes, né? Muitas vezes eu acho que na hora, né, de escolher o projeto de pesquisa, né, o que eu vejo? Muita gente não tem uma pergunta, mas tem uma resposta, né, na cabeça. Ah, professor, eu quero fazer um trabalho para mostrar que o livre mercado é melhor, né, do que as economias dirigidas, né?
Eu falo, bom, eu dou risada de você. Não, professor, você está me tirando, porque. Eu falo, não, eu dou risada porque isso aí que você vai fazer não é uma pesquisa científica. Isso aí é um trabalho de botequim, né? Enfim, você pode até vender muitos livros, né, fazendo isso, mas você não está sendo sincero, né? Porque você já parte de um axioma, você não está com dúvida nenhuma, né? Você tem que ter alguma dúvida significativa na cabeça. É o meu apesar, né, da minha área ser principalmente psicologia social, o meu primeiro trabalho que eu executei foi na área da economia, e eu queria entender, na verdade, uma coisa que eu não sabia, né? Como se dava a emissão de moeda no Brasil, né? Como isso se dá, né? Eu sabia que era o Banco Central que fazia, mas de que forma, em que circunstância, se nós somos o dono da fábrica de dinheiro, né? Por que a gente não pode se autofinanciar a DOC? E eu entrei aqui, né, numa seara extremamente interessante, né? Por quê? Porque, primeiro, não há uma visão dominante acerca do questionamento que eu coloquei. Não há uma única resposta, há várias respostas possíveis, né? E eu cheguei a uma resposta alternativa, na verdade, e que, enfim, né, apesar do impacto acadêmico não ter sido tão alto, né, participei de vários eventos, publiquei em várias revistas esse trabalho e as suas versões, trouxe questionamentos novos, né? Várias pesquisas decorreram dessa pesquisa inicial que eu fiz. Tanto eu dei continuidade desse trabalho, quanto outros pesquisadores, né? Isso é extremamente gratificante. Você vê a sua pesquisa não só publicada, lida, mas também citada e referenciada por outras pessoas, né? Essa solidariedade orgânica que nós temos dentro da ciência. Uma mão lava a outra porque um serve de referência para o outro, né? Bom, então, escolhido o tema de pesquisa, né? O seu tema é, por exemplo, efeitos pós-Covid em crianças. O seu tema é quais são as vias para o estabelecimento da paz na guerra da Ucrânia, né? A sua pergunta quais são as políticas que de fato podem surtir efeito para mitigar o aquecimento global, né? A sua pesquisa é quais são os traços de personalidade que podem levar o indivíduo a se tornar um serial killer, né? Então, nesse sentido, a partir do momento que você definiu o escopo do que você vai estudar, eu vou estudar cognição social, eu vou estudar trânsito, eu vou estudar sistema prisional, eu vou estudar, enfim, geralmente algo do seu interesse, né? Se bem que, né, o interesse aqui, eu volto a dizer, ele tem que ser dotado de imparcialidade. Uma coisa é você se interessar por esse tema, uma coisa é você não conseguir ser imparcial, né? Você tem que observar de maneira distante, né, o tema, né? Desapaixonado, mesmo gostando, evidente. O segundo ponto é desenvolver um problema de pesquisa, uma dúvida. E isso não é exatamente algo simples de se fazer. Repito, isso não é algo simples de fazer. Como eu geralmente lido com isso? A partir do momento, né, que eu escolhi um tema, eu quero pesquisar, por exemplo, os efeitos que dos programas de renda, de transferência de renda condicionada, como por exemplo o Bolsa Família. A partir do momento que eu já defini um tema de pesquisa, eu vou estudar as publicações dentro desse tema, ou seja, o que os caras, né, que já se interessaram por esse tema falam sobre isso, o que eles descobriram sobre isso. E daqui, geralmente, sai vários insights, né? Primeiro, eu consigo identificar muitas vezes uma lacuna, ou seja, algo que eu consigo ver por óbvio que é interessante, mas que ninguém falou até então, né? Vamos supor, eu vou fazer, enfim, como a gente falou de programa de transferência de renda condicionado, eu vou fazer aqui um apontamento totalmente bobo, tá legal? Eu não sei se existe algo assim na literatura, mas vamos supor que eu não identifiquei nenhuma relação entre programas de transferência de renda condicionada e criminalidade. Essa pode ser a minha pergunta, né? Então, ou seja, existe alguma relação entre programas de transferência de renda
e criminalidade, né? Seja no que diz respeito à diminuição da criminalidade, que talvez seria uma hipótese mais interessante, né, considerando que o programa de transferência de renda condicionada tende a melhorar os índices educacionais, né? Então, enfim, eu já conseguiria até pensar uma hipótese nesse sentido, ou será que vai em sentido contrário? Né? Quando eu aumento a renda em uma determinada população, eu aumento o número de pessoas, sei lá, querendo praticar roubo, furto e outros delitos, né? Como, sei lá, latrocínio. É uma dúvida de pesquisa. Isso é uma dúvida de pesquisa, né? Algo que você não sabe dentro dessa relação e que você passa a questionar. Né? E a partir daí, né, para responder, vamos supor, esse problema que eu coloquei, pode decorrer, né, algum tipo qual a relação entre criminalidade e programa de renda, transferência de renda condicionada, né? O objetivo principal é aferir se há essa relação. Agora, para eu chegar a isso, eu vou ter que desmembrar esse objeto em várias partes, né? Eu vou ter que fazer aqui um trabalho de serial killer, né? Dividir tudo em partes. Ou seja, eu vou ter que, por exemplo, definir o que é um programa de transferência de renda condicionada, aonde existem programas de transferência de renda condicionada, como funcionam os programas de transferência de renda condicionada, quais são os índices de criminalidade, os tipos de criminalidade que se tem, aonde existem programas significativos de transferência de renda condicionada. Consegue entender, gente, a lógica que vai se estabelecer entre o objetivo principal e o objetivo específico? O objetivo principal, ele vai estar sempre correlacionado diretamente ao seu problema de pesquisa, à sua hipótese, né? Enquanto o objetivo específico, ele vai dar subsídio às bases que vão alicerçar a possibilidade de você estar aqui respondendo essa pergunta, de estar aqui validando as suas hipóteses. Bom, mas um ponto né, a partir do momento que você quer executar uma pesquisa, o ponto é uma pesquisa que tem valor? É uma pesquisa de botequim? Né? É uma pesquisa que pode ganhar notoriedade enquanto uma dissertação de mestrado, enquanto uma tese de doutorado, enquanto um relatório de pós-doutorado, enquanto um livro, enquanto um artigo em um periódico, né? Enquanto um resumo em análise de iniciação científica, enfim, né? Para isso, a gente tem que responder algumas perguntas, fazer alguns questionamentos acerca do que a gente já fez. Né? Então, se no ponto anterior, ou seja, eu tenho que desenhar, pensar num tema, desenhar um problema, ou seja, uma questão, aferir um objetivo principal e objetivos específicos, a partir do momento que eu fiz isso, eu já tenho um pré-desenho, eu tenho que fazer algumas perguntas. Né? Primeiro, esse tema que eu quero pesquisar é viável? Ele pode ser resolvido? Né? Eu tenho subsídios para executar isso? E às vezes a resposta é não. Quando eu fui fazer doutorado, tinha algo que estava me apaixonando na época, ainda me apaixona hoje, mas eu vi que foi uma área que acabou esfriando. Era uma área interdisciplinar, transdisciplinar, na verdade. Transdisciplinar é quando várias áreas do conhecimento, né, se juntam para constituir uma área nova. E essa área transdisciplinar é chamada ainda de genopolítica, que é basicamente uma ciência que busca identificar genes específicos que podem influenciar o comportamento político. Falando assim, parece bem maluco, né? E dentro dessa equação tinha um gene específico que me chamava muito a atenção, né, que era o gene DRD4-7R, né? E por que esse gene em específico me chamou muito a atenção? Saíram vários estudos, principalmente nos Estados Unidos, mostrando que esse gene DRD4-7R, ao que parece, ele era um preditor da inclinação política do indivíduo. Se a gente pensar nos Estados Unidos, você vai ter duas
como que fala, duas vertentes ali muito bem definidas, né? Vocês têm os democratas um pouco mais progressistas, os republicanos mais conservadores, e enfim, né? E uma série como que eu falo, de associações, né, estavam sendo feitas em relação a esse gene, né? Esse gene, né, que é um modulador, né, dos níveis de dopamina do cérebro, ao que parece, ele vai se correlacionar com o que nós chamamos em inglês aqui de open to experience, né? Ou seja, abertura a novas experiências, né? E já havia pesquisas que mostravam, por exemplo, que esse gene ia se relacionar, entre aspas, aqui é uma síndrome de passaporte permanente de bolso. Em inglês é Permanent Passport in Pocket. E o que é isso? Que é uma vontade das pessoas de estarem sempre viajando. Todo mundo tem vontade de viajar, mas esse aqui seria, por exemplo, um mochileiro, né? Uma pessoa, né, que é altamente aberta a novidades, a coisas diferentes, né, do ponto de vista político, ela tenderia, nesse sentido, a ter uma visão mais progressista, menos conservadora, porque ela estaria aqui aberta, né, de alguma forma, a novos valores, né? E, enfim, né, havia uma pesquisa crescente nesse sentido, e eu já estava no doutorado, né? Eu falei, bora, eu vou desenhar isso aqui. Eu vou. Perdão, gente, o ar seco de Curitiba, eu tenho que me hidratar enquanto eu falo, senão a garganta ela vai embora mesmo, né? Eu falei, bom, eu vou pesquisar exatamente isso aqui. É relevante, todos os outros pontos aqui estaria respondido. É relevante, é uma novidade. Eu vou abrir aqui um novo campo, que na América Latina ninguém está falando disso, né? Eu fiz doutorado na Universidade de Argentina, John Fitzgerald Kennedy, lá ninguém falava sobre isso. E a hora que eu mostrei, né, para o doutor de Grilo, enfim, doutor de Grilo é uma grande personalidade dentro da psicologia social, tem seu mestrado em estatística em Harvard. Ele achou excelente, ele falou, nossa, Thiago, 10.000, né, nota 1.000, excelente, né? Ele falou, bom, eu acho que aqui já tem até um caminho, né? Você vai ter que fazer uma amostra significativa, sei lá, 200, 400 pessoas, né? Um inventário. Mas ele perguntou, né? Você tem como realizar esses testes genéticos? Porque a gente não tem esse maquinário, não tem nada disso. Hoje, sinceramente, talvez já fosse mais execuível. Eu acredito que um teste para identificar genes específicos, né, talvez girem talvez na faixa de $100, né? Então, com um financiamento significativo, conseguiria, mas naquela época não, né? Quando eu fui atrás, descobri o teste que era muito caro. Era muito caro. Eu conseguiria fazer uma amostra ridícula e meu estudo não iria do nada a lugar nenhum, né? E o Marcelo de Grilo falou: olha, eu gostei muito disso aqui, mas não está me parecendo viável. A princípio, para mim, foi um banho de água fria, né? Mas a gente tem que ser prático, né? Eu falei, não é viável, né? Esse match, né, não vai rolar hoje, então eu vou ter que fazer uma outra coisa. Desenvolvi um estudo, vou dizer, 1.000 vezes maior e mais trabalhoso, mas com recursos amplamente disponíveis na própria internet, né? Utilizei o Google Trends, né, que é o maior motor de busca reversa do mundo, e uma série de outros dados abertos acerca da população americana para estudar um outro fator, né, que não vem ao caso hoje. Então, a primeira pergunta é: viabilidade é viável? Nem sempre é viável. Nem sempre é viável. É viável? Então vamos para o segundo corte. É relevante? Ou seja, o resultado da sua pesquisa pode ser capaz de proporcionar novos conhecimentos? Eu dei um exemplo aqui no começo que não, né? A pessoa queria, na verdade, fazer um resumo do que Freud falou sobre pulsão de morte. Isso não traz novo conhecimento nenhum, né? Dá para a pessoa escrever um livro com isso, dá para
escrever uma apostila sobre o assunto, desenvolver um curso, mas isso não é uma pesquisa científica, porque não cumpre esse critério, né? Não é relevante o bastante a fim de produzir algo novo. O segundo ponto, né, novidade, deve estar adequado ao atual estágio da evolução científica. E volta aqui a dizer, gente, a gente está, o que eu trouxe está adequado ao novo estado da genes, né, cérebro, agora pulsão de morte, que o Freud falou lá no começo do século XX, nada contra a psicanálise, né? Mas também não é uma novidade em sentido estricto. Percebe aqui esses filtros que você pode adotar, né? Terceiro, executabilidade. Pode-se chegar a uma conclusão válida, ou seja, às vezes você tem até meios de pesquisar, mas existe uma forma de você chegar a uma conclusão, a uma interpretação dos resultados que vai obter. Isso vai ser válido? Se não, também rasga a massa e joga no lixo, né? E terceiro, e o último ponto nessa equação, oportunidade. Essa pesquisa vai atender interesses, né? Seja da sua comunidade, seja do seu país, seja da comunidade global, ou um interesse particular, né? Sei lá, do seu empregador, do seu centro de pesquisa que você faz parte, né? Se não atende nenhum interesse e não gera valor para nenhum, de novo, né? É um caso de estar repensando. Então, aqui, esses filtros que eu coloquei são perguntas para você fazer acerca do seu próprio. Então, aqui, um outro ponto é pensar nas motivações. Então, primeiro, ordem prática. Vai resultar em um problema cuja resposta subsidia o planejamento de uma ação. Então, vamos supor que você aqui está respondendo. Eu vou dar um exemplo de um trabalho muito interessante que eu analisei. É um trabalho de 2021. Eu analisei para uma revista que ele buscava identificar os fatores que poderiam, durante a pandemia de Covid-19, hesitar, fazer a pessoa hesitar em permanecer em isolamento social. A gente sabe que durante principalmente as 3 primeiras ondas de contágio de Covid-19, o isolamento era uma condição fundamental, né? E ele buscava identificar o que poderia atrapalhar isso, né? A ordem prática para mim aqui é evidente igual um cristal, ou seja, na posse desse tipo de informação, você consegue elaborar uma estratégia de saúde pública. Isso é sensacional, isso é incrível, isso é maravilhoso, né? Mas aí você pode falar, tá, mas professor, mas a pandemia de Covid não é que ela acabou, mas o estado de emergência global já acabou, ninguém está mais em isolamento. E eu pergunto, meus prezados, será que não podemos ter uma outra pandemia aí em vista, né? Essa é uma tendência, né? Se a gente olhar, né, SARS, MERS, H1N1, vaca louca, agora, né, Mpox, enfim, a resposta é sim. E havendo isso, sim, né, vai ter que fazer isolamento de novo. E se você já identificou os fatores que foram impeditivos na pandemia de Covid, vai servir para o outro também, né? E uma coisa que me chamou muita atenção e nem era o foco da pesquisa, eles destacaram o fator político. No Brasil, as pessoas que se identificavam mais como conservadores eram menos propensas a aderir às estratégias, né, dos líderes de saúde de fazer o isolamento social. Isso eu achei muito interessante, né? Um novo insight. Então, aqui você já faz já uma campanha, por exemplo, de vacinação, uma campanha de conscientização. Que dê mais ênfase a esse determinado público, né, que hesita mais, né, que traga elementos de identificação, né, sei lá, traga líderes conservadores, né, para falar sobre isso. Enfim, a ordem prática é exatamente isso, né? Vai dar subsídio para executar uma coisa prática, né? Se for uma pesquisa bem feita, sim, né? Geralmente sim. A ordem intelectual
resulta em um problema cuja resposta permite testar uma teoria ou descrever um fenômeno? Pois é, como eu dei, por exemplo, o caso do gene DRD47R, né? Se eu tivesse ido adiante com essa teoria, com essa pesquisa, sim, né, geraria aqui algum resultado que iria corroborar ou não essa inclinação comportamental e política, e outro poderia testar essa teoria, certamente. E para isso bastaria ele repetir os passos que eu fiz. Se ele chegou num resultado diferente, pode invalidar aqui, ou pelo menos acender um sinal amarelo, né, em relação à minha teoria, e descreve também um fenômeno, né, da mesma forma que essa que eu falei agora, da hesitação, né, em relação ao comportamento de isolamento social, vai no mesmo sentido, descreve um fenômeno contemporâneo, importantíssimo, né, diga-se de passagem, e voilá, né, essa que é a lógica, né, essa que é a questão, né, a nós estarmos preocupados. Bom, o outro ponto são as regras de formatação. Então, primeiro, formulado como pergunta, né? A partir do momento que você identificou, né, o que quer pesquisar, é relevante, não sei o que, tal, desenvolver pergunta. Ou seja, e aqui a gente, como eu bem digo aqui no slide, é a maneira mais fácil e direta de formular um problema, facilitando sua identificação por parte de quem consulta o projeto ou o relatório de pesquisa. Sabe como a gente sabe que algo é um problema? É regra de ortografia, né? Tem um ponto de interrogação no final. Então, essa que eu falei, por exemplo, do DRD47R, a pergunta seria, né, existe alguma relação entre inclinações políticas individuais e a presença ou não do gene DRD47R? Né, isso seria uma pergunta de pesquisa. Como eu falei desse projeto que eu acabei de aferir há pouco tempo. Quais são os fatores que podem obstaculizar, por assim dizer, a prática do isolamento social? Ou quais fatores podem levar as pessoas a não cumprir as regras de isolamento social? Ou seja, aqui é como diria aquele chefe de cozinha, que é o vocalista da banda Oitão, muito, muito, muito bacana, diga-se de passagem, o chefe Henrique Fogaça, né? Menos é mais. Né? Quanto mais curta for a pergunta, objetiva, clara, mais fácil eu consigo aferir se esse problema vai ser solucionado. Né? Se é uma pergunta, sei lá, muito ampla, ou sei lá, uma pergunta tautológica, qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Né? Isso não é um projeto de pesquisa. Isso é entende? É uma pergunta ampla demais, né? Qual fator pode afetar o Bitcoin, não sei aonde, né? Sei lá, são milhares, né? Enfim, né? Quanto mais precisa for a pergunta, quanto mais focada, né? Quanto menor for o meu recorte, mais execuível vai ser a execução em si. Né? Então, quando a gente fala do viés empírico, aqui é não se referir a juízos de valor que levam a considerações subjetivas, né? Ou seja, sei lá, é certo ou errado fazer aborto? Gente, não é assim, né? É certo ou errado o casamento homoafetivo? É certo ou errado a regularização da maconha? Não, você pode colocar, a pergunta poderia ser quais são os impactos sociais da descriminalização da maconha, entende? Isso não tem julgamento social nenhum. Agora, você perguntar, é certo ou errado? É bonito ou feio? Né? Isso é julgamento e a pesquisa já sai já morta por si só, né? Então, quando eu faço isso, né, faço uma pergunta com juízo de valor, eu vou estar invalidando os propósitos da investigação, porque eu vou tirar a objetividade disso, né? Eu me lembro no doutorado
Eu tinha uma colega exatamente assim, enfim, ela tinha lá uma religião específica e ela queria fazer uma pesquisa para mostrar que a religião dela era uma forma de tirar as pessoas do vício, né? Então a pergunta que ela fez é: as pessoas da religião tal, elas são menos propensas ao vício, né, do que as pessoas que não são da minha religião. E na hipótese ela colocava que o vício era uma coisa errada, né? Tudo bem, a gente sabe que o vício é deletério ao indivíduo, mas aqui tem um juízo de valor, né? Aqui já tem uma predisposição, uma inclinação ao que ela quer achar, né? A uma direção que ela quer chegar. E isso vai invalidar, com certeza, a pesquisa, porque no íntimo mesmo, as pessoas às vezes mentem, depende do método de pesquisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que é um país protestante, né, de maioria da religião protestante. Em um estudo específico, feito na década de 80, ia-se na casa das pessoas e perguntava: aqui se bebe? Aí vocês consomem bebida alcoólica aqui? Na maioria das casas falam: não, aqui não, né, a gente está apegado a Deus, tal. Isso é uma atitude, um comportamento declarado, ok? Aí depois o que eles faziam? Voltavam e olhavam o lixo das pessoas. Encontravam o quê? Lata de cerveja, garrafa de gin. Pergunto, meus prezados, quem não bebe tem lata de cerveja por quê? Né? Dentro enfim, né? Mais ou menos isso, né? Se não tivesse esse segundo passo, né? E com certeza o pesquisador que já quer achar uma pergunta, por exemplo, favorável a esse ponto de vista, não faria esse segundo passo. É por isso que o juízo de valor não pode estar presente. Juízo de valor não existe em ciência, né? Outro ponto, é suscetível de solução. Deve existir uma tecnologia adequada para a solução do problema. Caso contrário, ainda que seja claro, preciso e refira-se a conceitos empíricos, não pode ser possível coletar os dados necessários para a sua resolução. Então, a minha pergunta é: existe vida em Saturno? Né? Eu posso supor que não existe, porque não tem as condições, etc, etc, mas eu não posso ir a Saturno para ver. E se a vida se adapta a condições totalmente bizarras, né? Se eu tenho lá o tardígrado que consegue, da mesma forma que o tardígrado aqui consegue 200 negativo, 200 positivo, o tardígrado de lá é 2.000 negativo e 2.000 positivo. Eu não sei, né? Se eu não tenho tecnologia meio para tal, eu não vou conseguir corroborar, não vou conseguir aferir essa hipótese, né? Um outro ponto é delimitação de uma dimensão viável, né? Diz respeito aos meios disponíveis para a investigação do problema, controlando o quê? A amplitude, né? O que demanda definições como a determinação da população em ser investigada, né? Imagine que a gente está no passo repassa agora, gente. Vou fazer a pergunta: qual é a palavra, né, que mestre Fogasa teria sobre isso? Valendo. Menos é mais. Menos é mais. Então, para você delimitar uma variável, uma dimensão, você deve afunilar o máximo possível esse problema. Às vezes, ao invés de olhar para o mundo inteiro, né, a regularização da maconha no geral, né, eu vou olhar para o planeta inteiro, não, escolha um cenário, sei lá, o Chile, né, um cenário hipotético, né, ético, né, deve respeitar as leis que regem a pesquisa envolvendo seres humanos, como respeito ao participante, integridade e autonomia, ponderação entre risco e benefício individual, não posso impor uma condição que fira a dignidade da pessoa humana, garantia de que os danos previsíveis serão evitados e relevância social da pesquisa. Eu trouxe aqui um recorte, tá em inglês, então eu vou tentar aqui ler e traduzindo aqui da melhor forma possível. É um recorte da Associação Americana de Psicologia sobre os princípios éticos que devem reger a pesquisa em psicologia. O psicólogo deve tomar medidas para evitar prejudicar os participantes na pesquisa. Ou seja, eu não posso impor estresse desnecessário, ferir os participantes, por exemplo. 2.
Ao planejar a pesquisa, o psicólogo deve avaliar a sua aceitabilidade ética, uma vez que talvez não sejam juízes objetivos da aceitabilidade ética de seus estudos, ou seja, aqui é aquela máxima, né? Ninguém julga contrário a si. Pesquisadores individuais devem procurar aconselhamento ético com outros psicólogos, incluindo juntas institucionais de revisão. Aqui no Brasil, a gente tem os comitês de ética, né, relacionados à CONEP. 3. Tanto quanto possível, o pesquisador deve descrever os procedimentos para os participantes antes deles tomem parte do estudo, com o objetivo de poder ter o consentimento informado. Aqui no Brasil tem que ter o consentimento informado assinado, né, dos mesmos, e que lhe comunique e documente a concordância em participar do estudo. 4. O engano pode ser usado apenas se não houver outro meio viável de submeter um teste a uma hipótese e apenas se uma junta institucional de revisão concluir que ele não causará risco inaceitável para os participantes. Ou seja, não posso, por exemplo, levar os participantes a ter uma falsa crença de que, sei lá, cloroquina cura Covid, né? 5. Todos os participantes devem ser informados de que podem deixar o estudo em qualquer ocasião. E 6. Todas as informações obtidas dos participantes devem ser mantidas em sigilo, né? Se você faz uma pesquisa quantitativa, você pode postar o resultado, mas não o nome da pessoa, né? Enfim, né? Esses pontos são fundamentais para a gente garantir a dignidade da pessoa humana e a própria validade da pesquisa. Então, quando a gente fala, né, de estudo, né, a gente pode ter um estudo, né, de caráter informativo, explicativo ou preditivo, né, onde vai ter, por exemplo, variável dependente, variável independente, coleta de dados, vai depender da estrutura, né, que você vai colocar e do fenômeno que você vai observar. Problema de ação, baseado em um campo de ação em que determinado conhecimento podem ser explicados com êxito. Sei lá, como por exemplo, o campo da sala de aula. Investigação pura e aplicada, baseada a um problema de estudo relativo ou conhecimento científico ou a sua aplicabilidade. Vamos supor que eu queira, por exemplo, desenvolver um estudo para testar o paradigma da relatividade, né, formulado por Albert Einstein, né? Vai entrar dentro desse diapasão. Então, a contextualização e a fundamentação teórica. Na contextualização, você escolhe o tema, desenvolve um problema, elabora os objetivos, geral e específico, e formula uma justificativa. Ou seja, por que diabos, né, é interessante, né, estudar isso que você está propondo. A fundamentação teórica, você vai verificar dentro do que já foi escrito, aqui utilizando a terminologia do meu professor Luiz Speroni, né, José Luiz Speroni, né, o que já foi aqui feito, né, qual é o estado da arte. Além disso, é interessante aferir o histórico das publicações, o que já foi publicado sobre aquele tema e em que períodos históricos. E o interessante é empregar principalmente as pesquisas mais recentes, né, dos últimos 5 anos, por exemplo, né, e também constatar quais são as abordagens que existem para estudar aquele tema. A hipótese talvez seja o ponto mais difícil dentro dessa equação, e é onde eu vejo que os meus orientandos, os meus alunos mais falham, né? Uma hipótese é uma resposta provisória ao seu problema. E é interessante que tenha mais de uma hipótese, que a hipótese tenha mais de uma variável, né? E o objetivo da sua pesquisa, na verdade, no final das contas, vai ser corroborar ou não a sua hipótese, né? Às vezes, e muitas vezes, o pesquisador ele faz o quê? Ele tenta martelar a pesquisa inteira dele para a hipótese caber lá dentro do resultado. Isso é falseamento científico, isso é falta de vergonha na cara científica, né? Não tem problema nenhum. Você fez um problema de pesquisa, aferiu, desenhou uma hipótese, ela está errada.
descreve que a hipótese está errada. Pronto, não há problema algum. Isso é sinceridade científica. Não há problema algum, né? Vamos supor aqui, vou fazer uma pergunta bem boba. Desemprego pode causar... vamos supor aqui que a minha pergunta é: quais são os fatores que causam divórcio na sociedade contemporânea? Aí eu faço uma hipótese, porque eu vi alguma coisa na literatura falando, eu acho que o desemprego pode aumentar a infidelidade conjugal. É uma hipótese, né? Eu vou ter que aferir um meio para ver a validade da hipótese. Compreendem isso? Então, como que eu sei que uma hipótese é relevante? Primeiro, ela tem que estar relacionada com os fatos e fenômenos estudados da pesquisa. Ou seja, como esse exemplo que eu fiz aqui, né? Tem que se referir ao objeto. Né? Se a pergunta é uma coisa, a hipótese é outra, que fala, se eu pergunto de jabuti e a hipótese é de tamanduá, né? Tá ruim, né? Segundo, delimita a área de observação e da experimentação do estudo. Ou seja, o que vai definir o método a ser empregado é a hipótese, e não o contrário. Eu não posso eu já escolhi de antemão um método, eu quero fazer pesquisa de campo, eu quero fazer não sei o quê. Não, você já tem... o que vai definir o método é a hipótese, e não o contrário. Né? E a hipótese deve basear nas variáveis das relações existentes, né, entre elas. Né? Bom, basicamente, né, geralmente você, para desenvolver a sua hipótese, claro que existe a intuição, e tem gente que é genial nisso, mas você tem que olhar também para a literatura. Será que aquela hipótese que você colocou, a literatura já não testou? Porque às vezes, né, por isso que eu falo de olhar para a literatura, né, muito artigo acaba na conclusão dele, ele dá sugestões de futuros estudos, de hipóteses que eles não conseguiram corroborar. Às vezes você pode partir de uma hipótese que um determinado artigo colocou como sugestão de futuro estudo. Isso é muito bacana, né? Principalmente se você indica, eu estou dando continuidade ao estudo do fulano. Ele não conseguiu, eu consegui. Né? Para executar a pesquisa, né, depois que você já definiu tudo isso, coleta e análise de dados, e o que vai definir isso é a hipótese que você colocou, o método que você vai escutar. Depois, coletou o dado, tabulou o dado, analisou o dado, você vai discutir esses resultados, né, em cima da literatura existente, em cima do que você propôs, em cima das hipóteses que você trouxe. E a partir daí, só a partir daí, você pode desenhar suas conclusões e ou as suas considerações finais. É isso, gente. Pesquisa científica é doída, né? Pesquisa científica não é bolinho, não. Dá trabalho, mas pesquisa científica traz satisfação, traz mérito, traz crescimento pessoal e traz principalmente contribuições que vão para além da comunidade científica e se reverberam, por assim dizer, por toda a humanidade. Então, pesquisa científica, né, apesar de não ser fácil de fazer, é um exercício fundamental para nós, seres humanos, principalmente se nós queremos não só continuar sobrevivendo como espécie, mas evoluindo, né, a fim de ter, evidentemente, mais benefícios para nós e para o meio que nos cercam. Prezados, agradeço muito a atenção, desejo paz profunda para todos e nos vemos aí nos próximos encontros, onde vamos continuar a debater a pesquisa científica. Como diria o Jô Soares, beijo do gordo para todos. Valeu, gente. Tamo junto. Muito obrigado.